Vamos para a nossa lição de número 12 com o título Quando Deus se revela ao homem. Enfim, Deus quebra o silêncio e fala com Jó. O nosso textuário se encontra em Jó capítulo 40, versículo 6, onde diz: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Verdade prática, mesmo transcendente e distinto de sua criação, ou seja, Deus está em um alto e sublime trono, Deus é o Criador de todas as coisas, mas também Deus se revela ao homem mortal, ou seja, Deus é imanente. E isso está claro na Bíblia, onde Isaías diz, chama o nosso Senhor Jesus de Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então Deus também é imanente, Deus está conosco, Deus cuida de cada um de nós pessoalmente, viu? A leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 38, do verso 1 ao 4, capítulo 39, do verso 1 ao 6, capítulo 40, do verso 15 ao 18 e o verso 24, e também capítulo 41, do verso 1 ao 3. O objetivo geral desta lição é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Então Deus se revelou ao homem e se revela ao homem. E a cada estudo bíblico, a cada pregação, a cada vez que você ouvir a voz do Senhor, Ele está se revelando a você e a cada um de nós. Introdução. Nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca nos capítulos 38 ao 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Na primeira parte da nossa lição, o título é A Revelação de um Deus Pessoal. No item 1, o Deus que tem voz. No item 2, a poderosa manifestação de Deus. E no item 3, Deus está presente. Então vamos lá. No item 1, o Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus, mas Deus ainda não havia falado. Jó falou, sua mulher falou e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó. Até que quebrou o silêncio, Aí em Jó 38:1 diz: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então Deus falou com Jó através de um redemoinho. Jó viu a manifestação de Deus e Deus falando com ele. No item 2 aqui, a poderosa manifestação de Deus. A cena sem dúvida é impactante. O autor aqui agora da revista compara quando Deus manda Pedro lançar a rede ao mar em Lucas 5 e 8, e quando aquela rede, os pescadores estão puxando ali e vem grande quantidade de peixe, eles ficaram espantados. Essa história está em Lucas capítulo 5, verso 1 ao 11, e justamente no verso 8, Pedro diz o seguinte: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ou seja, Pedro ficou impactado com aquela manifestação. E agora Jó também fica impactado de Deus falando com ele através do redemoinho. Nós chamamos isso de teofania. É a manifestação teofânica de Deus. Deus está falando com Jó. Por quê? Porque Deus não pode se mostrar pessoalmente a ninguém. Deus falou isso a Moisés: Moisés, eu não posso me apresentar a vocês, porque Moisés pediu para ver Deus. Por quê? Porque a majestade de Deus é sublime, é grande. Nossos olhos comuns, humanos, nós não poderíamos ver Deus e permanecermos vivos. Por isso, há na Bíblia algumas manifestações teofânicas, onde Deus se apresenta para falar com o homem, mas ele se apresenta de forma angelical, né? Agora Deus falou com Jó através do redemoinho. No item 3, o Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Então, entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Então, os amigos de Jó, todos eles ali dentro da sua teologia que nós aprendemos juntos, a teologia que cada um deles acreditava, né? Que o sofrimento fazia parte de um projeto de Deus, que também só os pecadores poderiam sofrer. Nós sabemos que ali havia muitas verdades, mas não era uma verdade única, né? E também não se aplicava à vida de Jó. Então aqui agora eles falaram muito deste Deus Todo-Poderoso,
mas esqueceram de destacar a misericórdia, a compaixão deste Deus, né? Então, o nosso Deus, o El Shaddai, ele também, esse Jeová, El Shaddai, também é Jeová Jireh. E esta palavra Jeová, também traduzida por Iavé ou Javé, ela vem do tetagramo sagrado. Então, no hebraico, esse tetagramo é o nome lido do Deus Todo-Poderoso. Para nós trazermos para o nosso português, automaticamente nós temos que falar Jeová, Iavé ou Javé. Então, é a mesma tradução, viu? Nesse contexto, Jó clama por encontrar Deus, chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. Então Jó tinha esse pensamento, durante todo aquele sofrimento, Jó chegou a pensar dessa forma. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda angústia e desespero por sentir-se sozinho e abandonado. Por isso, meus queridos irmãos, nós não podemos blasfemar nem reclamar. Deus tem um propósito em todas as coisas. Mesmo que você não esteja entendendo o que você está passando, daqui a pouco você vai glorificar a Deus pelo trabalhar do nosso Deus. Parte 2 da lição: a revelação de um Deus sábio. No item 1, na mecânica celeste. No item 2, que está aí na mesma página, na dinâmica divina. No item 3, na página seguinte, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Então vamos lá, a revelação de Deus, a revelação de um Deus sábio. No item 1, na mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Então Deus, ao falar com Jó, Deus não responde uma pergunta simples de Jó, não. Deus começa a fazer Jó pensar, ele motiva Jó a encontrar a resposta dentro de si mesmo. Então não pense você que Deus te dará uma resposta simples, não. Deus vai te motivar a encontrar uma resposta dentro de você e essa resposta levará você a glorificar o nome do Senhor. Aqui está dizendo: de fato, o salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, no Salmo 19, verso 1. Então, quando Deus fala com Jó, olhe para as estrelas, olhe para os céus, olhe tudo que eu fiz. Quando Deus começa a conversar com Jó, nós olhamos também aquilo que o salmista escreveu e nós estamos percebendo aqui, queridos, que a própria natureza prega a existência de Deus. A própria natureza está falando da majestade do Todo-Poderoso. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que nada sabia. Jó verdadeiramente era um grande sábio, mas perto de Deus, irmão, por mais que você conheça a Bíblia, por mais que você ore, por mais que você se santifique, nunca se esqueça, Deus ainda é maior que tudo isso, viu? É dessa forma que Deus está se revelando aqui a Jó. Pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar, e menos ainda das dimensões da criação. No item 2, na dinâmica da vida, se Jó nada sabia da ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões. Vamos lá. Como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras montesas conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? Outra pergunta: e sobre o julgamento, e sobre o jumento e o boi selvagem? E o avestruz, e o cavalo de guerra, e o falcão, e a águia? Veja bem, Deus está dizendo para Jó: Jó, eu cuido de todas as coisas, lá dos animais selvagens eu cuido. Agora imagine então da vida de Jó, que era um homem íntegro e temente a Deus. Deus estava cuidando verdadeiramente. Olha só uma grande verdade, mesmo hoje com toda a tecnologia, a criação está sempre surpreendendo os cientistas e estudiosos, viu? Por mais que nós temos tecnologia, pastor, vai ter uma tecnologia aí que vê tudo, vê todo o universo. De forma alguma, queridos, o universo, ele para o ser humano, ele é infinito, né? Por quê? Porque nós não conseguimos olhar o final dele, mas os cientistas já dizem que o universo é um infinito finito. Então, assim, os cientistas vão sempre sendo surpreendidos pela grandeza de Deus, viu? No item 3 aqui, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho,
De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou quanto não sabia acerca do Criador. Então, meu querido, por mais que você conheça Deus, saiba sobre Deus, mesmo assim, por mais que a gente pregue a sua grandeza, viva a sua grandeza, por mais que a gente sinta a sua presença e por mais que a gente se alegre, mesmo assim nós não conseguimos definir Deus em toda a sua grandeza, porque Deus ainda é muito maior do que aquilo que nós falamos, viu? Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Então veja bem, Jó não pecou, Jó continuava aos olhos de Deus um homem justo e íntegro, mas só que diante de toda aquela problemática, diante de todos aqueles problemas, Jó chegou a questionar. Todos nós somos seres humanos, questionamos, mas nós estamos aprendendo e passando por essas lições para que ao invés de questionar, a gente possa adorar e receber as bênçãos de Deus. Na parte 3 da lição, a revelação de um Deus poderoso e justo. No item 1 está falando sobre o Belmonte e o Leviatã. E no item 2, a justiça e a graça. Então, no item 1, nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. E quando Deus fala dessas duas grandes criaturas, que algumas Bíblias é traduzido como os termos como hipopótamo e crocodilo, Deus está dizendo a Jó: Jó, se nem mesmo a essas criaturas que eu criei, que eu controlo, se nem mesmo elas, o homem é capaz, com o seu poder ali de fazer algo, imagine então como nós faremos sobre a nossa própria vida se não confiarmos neste Deus Todo-Poderoso, neste Deus maravilhoso. Somente Ele é que pode fazer algo tremendo para com as nossas vidas. No item 2 aqui, a justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Belmonte, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele nem com o ímpio. Então Jó, na verdade, não tinha pecado mesmo. Então Jó estava dizendo: se eu estou passando por isso, há alguma injustiça. Agora, quando Deus está falando diretamente com ele, ele começa a perceber que não houve nenhum tipo de injustiça, que Deus está no controle de todas as coisas. E a história de Jó serve hoje para cada um de nós, porque quantas vezes passamos por lutas, por dilemas da vida e ficamos pensando, alguma pessoa mesmo que está ali vendo o sofrimento do outro diz assim: mas essa pessoa é tão boa, não merecia passar por isso. Mas não é questão de merecer ou não merecer, é a questão que nós somos humanos e estando aqui nesta terra, nós estamos sujeitos a padecer por qualquer coisa, mas não podemos perder a graça de Deus. Só a graça de Deus poderia justificar a Jó e justificar a cada um de nós. Ele dependeria somente da graça divina. Efésios 2:8 é bem claro. O apóstolo Paulo deixou claro: não vem das obras a salvação, ela não vem das obras para que o homem não se glorie, mas a salvação vem de onde? A salvação vem da fé. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que o homem não se glorie, mas então essa salvação vem da fé. E aonde se alcança essa fé? A Bíblia mesmo diz que a fé vem através de ouvir a palavra do Senhor. Conclusão, neste estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. Querido, por mais que a gente ache e conheça a Deus, viva Deus, nós ainda conhecemos pouco, porque Ele é maravilhoso. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, Ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Se você está passando por qualquer tipo de luta e dificuldade, louve a Deus, engrandeça o nome do Senhor e saiba que Ele está no controle de todas as coisas. Muito bem, vamos para nossas perguntas. Número 1, como que o Altíssimo se revelou pessoalmente a Jó? Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus e Ele falando-lhe do meio de um redemoinho. Então foi uma cena maravilhosa, onde Jó ficou maravilhado. Qual o propósito
Qual o propósito o livro de Jó revela? O grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus sempre está presente e próximo de nós. Então, por mais que você passe por qualquer dificuldade nessa vida, Deus está ali ao seu lado. Sinta a presença dele e a paz em seu coração. Pergunta 3: qual o convite que Deus faz a Jó? Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Pergunta 4: Deus censurou Jó com a revelação da mecânica celeste da vida? Quando Deus mostra a revelação da mecânica celeste da vida, Deus está censurando Jó? Não, Deus não está censurando a integridade e sinceridade do patriarca, não, mas está convidando a ele enxergar a grandeza de Deus. O que Deus deseja mostrar a Jó? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele e nem para com o ímpio. Então, lembre-se bem, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é fiel. Por mais luta que você passe, que Deus possa te guardar nas mãos dele e você possa compreender que ele sempre estará no controle de todas as coisas. Deus abençoe você e a sua família e até a próxima aula.